computadores. Depois que a inteligência artificial já está tirando emprego, né? E um deles é dubladores e até mesmo de atores, tá? Até nem sei que estava a greve, mesmo, a grande greve estava no final. A gente viu uma grande greve em Hollywood de produtores, de atores, né? Porque, por exemplo, os atores vão perder emprego, por causa que tu vai lá, tu assina um contrato no qual tu permite o teu rosto, a tua voz, né? Para ser usado em vários filmes, então não vai mais gravar em nenhum mais outro filme. Né? Os dubladores, então, quando assinou o contrato lá, por exemplo, o ator ele vai assinar e aí ele está permitindo que a voz dele seja reproduzida em vários idiomas. Então, quando a gente for ver um filme daqui a um tempo, a gente vai escutar a voz do ator mesmo, só que em português. Como se ele soubesse falar isso, fosse parecendo que não fosse brasileiro. Claro, isso vai tirar muitos empregos de dubladores, vai tirar empregos de ator. Tem um episódio no Black Mirror, que agora dessa última temporada, o primeiro episódio vai tratar isso. Né? Já de como estão usando o nosso banco de dados, né? Porque o episódio é uma série que é produzida conforme a vida a vida de um usuário do aplicativo. E quem faz o filme é uma grande atriz, só que ela não é que ela está gravando, ela assinou um contrato com a empresa. Beijo. E fecha, põe para Pelotas, agora eu vou perguntar aqui. Nada, a gente fala nada. Nem aí, grande. Nossa, Tá? Nacional também. Sim. Todo chavante que é chavante é antes do penal. Pelo Pelotas tem esse fato, né? Chavante que é chavante. Interior. É que ela não é pelotense. Não. Mas Pelotas, quem é Pelotas consegue dividir mais quem é Chavante. Tem muito mais Pelotas, que é Pelotas Grande, Pelotas Inter, do que Chavante Grande, Chavante Inter. Tem também, mas bem menos. E agora, antes era bem mais forte, né? Depois de 80, 90. E agora já está começando já a mudar mais. Já está começando a mudar, já que as pessoas não estão nem torcendo mais para o do Brasil. Eu pego aluno no quinto do sexto. Eles já estão torcendo para o Paris Saint-Germain, ou se não torcendo para o Flamengo, que eu tenho que dos flamenguistas, parece que meio exato. Nossa, é verdade. Exato. Mas eu estou tirando sabor do Flamengo. Sim, tem. Mas foi, mas eu estava. Mas só para te ter uma ideia, eu estava naquele jogo de 85, Brasil Flamengo, que eu sabe? Foi o primeiro jogo que eu fui de Chavante. Poxa, esse tipo começou bem já. O Brasil ganhou de 2-0 e o Zico estava jogando. Eu já conheço do pé quente, vou pouco, depois que cai morrer, mas vou vendo ainda. Não é um jogo. Sim. E agora do jeito que tá. Agora nem presidente temos. Nem, então nós no Pelotas. Beijo. Carlos. Depois a gente vai estar contigo outras coisas no próximo ano, vai ter uma reunião com os professores antes do Enem. Tá. Mas aí antes a gente vai conversar com alguns individuais. Beleza. Tchau. Beijo. E aí a série vai mostrando depois a luta da atriz e da usuário de tentar derrubar a plataforma. Sim. Mas a gente já começa a ver já em cenários aí da inteligência artificial já mudando. E se a gente for ver por exemplo, política, né? As eleições do ano que vem nos Estados Unidos vai mostrar muita coisa para a gente. Né? Porque já algumas campanhas, algumas fake news já estão sendo altamente perigosas, mais do que elas já são. Agora, quando lançaram a candidatura do Trump, o grupo lá deles fizeram como se o Biden tivesse conversando assim num discurso, falando que se ganhasse as eleições novamente, sei que mentira que ia fazer, é altamente popular lá, nada a ver. Só que tu olhando o vídeo, se tu não olha com uma certa cautela, com uma certa cuidado, realmente tu acha que porque é inteligência artificial, e tu pegar um monte Eles fazem muito isso com o Lula e com o Bolsonaro. Aparece quantidade de vídeos na internet. Não sei se de discurso, mas o que aparece tipo, eles cantando música. Sim, isso aí é. Tão real, parece muito que são eles. Imagina. É que nem cantores. Agora tu vê que saiu um monte de música, por exemplo, da Orelha Mendonça cantando tal música. Ela já nem cantou, ela apareceu bem antes, mas a
a partir da inteligência artificial captar a voz dela, Vai ser perigoso. coisa. Muito perigoso. Claro, imagina tu recebe um áudio de WhatsApp no meio de uma eleição, e aí o candidato está falando, a voz do candidato, como é que o candidato vai conseguir? Porque depois que o troço está divulgado, depois, mesmo que ele vai anunciar dizer que não foi, é brabo. Então, isso tudo é altamente. Temos que ter cuidado, até para nós mesmos. Né? Que imagina, querem fazer alguma coisa, até conseguir comprovar que não foi tu que falou, ou que fez. Tá? Bom, vamos ver demografia. Eu vou comentar contigo o que normalmente cai, o que eu acho que pode aparecer, tá? De palpite aí. Sempre alguma coisa vai aparecer. Tá no. Cadê o. Sempre alguma coisa vai aparecer, obrigado. Tá? Tá ligado? Tem que tá ligado só pra aparecer agora. Aí tá difícil. Ó, conselhos demográficos, tem que lembrar daquelas taxas mais básicas, natalidade, fecundidade, mortalidade, principalmente televisão demográfica. Eles sempre botam, é clássico eles botarem, tipo, as medidas quando o topo da pirâmide está aumentando, Isso. é sempre a mesma coisa, tipo assim, tá largo no meio, tipo assim, porque tá aumentando os trabalhadores, a população. Ou traz uma matéria, né? Ou traz alguma parte do relato, e aí tu tem que, por exemplo, pode aparecer agora uma questão trazendo a onda de protestos lá na França que teve da Previdência. Né, dizendo, a idade mínima, o governo deve aumentar a idade mínima da Previdência, gerou vários protestos. Blá, 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 blá. Essa medida do governo se reflete devido a quais movimentos demográficos. Aí tu vai ver que lá mudou por causa devido a questão do aumento, né, que teve aí a pirâmide. Ela tá aqui, fechado. Depois. E aí, Cedo. como é que tá? Melhor agora. Conseguiu chegar bem? Consegui. Tá melhor. Eu fiquei muito mal. Pois é. Eu comecei a tomar antidepressivo. E aí, ao invés de me ajudar, ele me. Te botou mais pra baixo. Que eu não conseguia comer, tipo, se eu comia, eu vomitava. Aí o médico mandou eu parar. Aí eu fiquei, tipo, bota aqui 10 dias aguentando crise de ansiedade, acordando e dormindo assim. E aí ele disse que eu não podia dirigir, Sim. por causa que eu podia ficar tonta, alguma coisa assim. Claro. E falou pra mim não ir na aula, que eu precisava descansar. Uhum. Aí agora eu tô melhorando. Tá louco. Muito bem. A gente está vendo demografia hoje, tá? Então a gente está comentando o que normalmente vai aparece, o que pode aparecer. Então, essa questão dos conselhos demográficos são fundamentais, né? A questão da fecundidade, o país já está incentivando a famílias terem filhos, pagando salário, aumentando o tempo de férias, né? Porque a Europa já está na fase 5. Já é a implosão demográfica ou o crescimento vegetativo negativo. O Brasil... Isso é para aumentar a população ativa. Isso, trabalhadores. Tem que ter adultos, né? Sim. Porque se fica um país muito velho, é complicado. No sentido de tu ter a economia girando, trabalhadores, geração de impostos, previdência, enfim, né? Aí tem que ficar incentivando também a imigração. Mas a gente sabe, né? Mesmo incentivando a imigração qualificada, gera uma certa desconfiança, certas críticas, no sentido de que o país ele vai mudando sua característica cultural, étnica. Os países têm que se entrar na Índia. A Índia tentou várias vezes fazer controle de natalidade, nunca conseguiu. A China, por exemplo, deu um resultado na questão da política do filho, deu uma diminuição, por isso que a Índia passou. Mas a China está no processo hoje cada vez mais preocupada na questão da qualidade e da quantidade.
Mas, por incrível que pareça, daqui a um tempo a China já vai ter que começar a pensar nessa questão, porque vai começar também a se formar uma grande massa de produtores de dólar. O Japão já é isso também. Sim. O Japão está numa grande luta aos jovens. Eu digo se casarem. Jovens terem relações sexuais. E, tipo, por exemplo... Os jovens do Japão não querem ter relações. Parece louco, mas não querem ter. Tá, e por exemplo, eu tenho um amigo que o pai dele é chinês e ele tem, tipo, tios espalhados pelo mundo, assim, Pelo mundo. por causa que, né, foi na época que teve que, acho que não podia ter 2 filhos ou Era um só. esse E aí depois ele, e aí foram, aí o pai dele mora aqui no Brasil. E aí, se ele quiser voltar, ele pode voltar, tipo, se os filhos quiserem voltar com essa política, ele pode. Não, agora a política não tem mais. Tá. Tirou. Até porque começou a dar muitos problemas humanitários para as meninas, né? Porque na China é questão cultural de que a menina cuide dos pais do marido. Então, praticamente, ela tem que abandonar os pais da velhice. Sim. Então, quando o casal tinha uma menina, eles já ficavam muito preocupados porque não teriam ninguém para cuidar deles na velhice. Então, a gente via muito abandono de meninas sem orfanato. Tá, e se por acaso a menina decidisse não cuidar dos sogros? Aí entra a questão do julgamento, né? A questão até mesmo de faz o crescimento e, logicamente, teorias demográficas, né? Que pode aparecer ali indiretamente, ou coisa do Malthus, né? Do comunismo, enfim. Tá? Aqui, então, a gente tem alguns conceitos, aquele de população absoluta. A população absoluta é exatamente o número total de habitantes que tem numa localidade. Um país populoso, logicamente, ele tem um número de habitantes. Claro, aqui já mudou, né? Porque a Índia hoje já está 1.400.000, já é o maior país do mundo. A Índia ficou aqui em 1.200.000, tá? Hoje é o segundo. Logicamente, a região mais populosa é o leste do sudeste asiático, o nordeste dos Estados Unidos e o nordeste da Europa. Não populosa, Portugal, 10 milhões, a população de Portugal é a mesma do Rio Grande do Sul, 10 milhões. A Austrália, 19,5 milhões. A Austrália ela já está no processo, já há um bom tempo, incentivando a imigração, muitos brasileiros, e na Austrália também. Regiões não populosas, Amazônia, Patagônia e Sibéria. Claro, aí aqui envolve também questões em regiões que não são populosas, principalmente por questões climáticas, né? Deserto, ou florestas. Né? Já densidade demográfica ou população relativa, no DASC ele é densamente povoado, que é aquela história, você saber quantos habitantes por quilômetro quadrado. Eu pego o número de população da área e divido pela área, me dá a densidade demográfica, no qual Mônaco é um país no qual é mais povoado. Tá? Singapura, Bangladesh, e já francamente povoado, a gente tem a Mongólia, a Austrália, Canadá, a Argentina, né? Então, o Brasil, por exemplo, é um país populoso, mas o Brasil não é povoado. Não é um país povoado, porque o Brasil tem várias no qual os habitantes por quilômetro quadrado é muito baixo. Né? Por exemplo, região norte, muito baixo. Onde é mais povoado? Leste, principalmente ali naquela região de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Aqui a gente tem, então, o crescimento vegetativo, que sempre é o quê? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Eu pego a taxa de natalidade e diminuo para a taxa de mortalidade. Deu positivo? Crescimento. Deu negativo? Diminuição. Tá? A taxa de natalidade, então, corresponde ao número de nascidos vivos para cada 1.000 habitantes durante um ano. Então, como é que eu faço? O município, então, o município a gente não faz por 1.000, até a gente faz por 100. Né? Então, a gente vai ter uma proporção. Mas como é que funciona? Eu pego e quero saber qual é a taxa de natalidade de Pelotas no ano de 2022. Eu vou no cartório, né, na certidão, vejo, quantas crianças fizeram aqui o registro de certidão de nascimento? Tem lá, 2022 a gente teve aí 10 mil. Aí, o que eu faço? Faço uma taxa. Eu pego o número da população, o número de nascimentos e divido pela população total. E aí vai me dar uma taxa. Aí eu posso dizer, a cada 1.000 habitantes de Pelotas, X são recém-nascidos. Para eu ter uma proporção. Se tem muitas crianças recém-nascidas ou não. Por exemplo, se a gente for para um país da África, provavelmente é um número alto. A gente vai ver muitas crianças a cada 1.000 habitantes.
Se a gente for para a Europa, já vai ser muito baixo, porque quase não tem crianças nascendo. A mesma coisa de mortalidade. Em vez de ser nascimento, eu vou para óbitos. E aí eu pego. Quantos registros de óbitos teve em 2022 no óbitos? Teve 20 mil. Aí eu pego 20 mil dividido por a população total de Pelotas, quer dizer, uma taxa. Aí eu digo, cada 1.000 habitantes de Pelotas, X morreram. Em guerras ou pandemias, logicamente o número vai estar bem alto. Se é um país que é bem desenvolvido, uma boa qualidade de vida, a taxa vai ser bem pequena. Fiquem atentos quando a gente fala isso aqui de demografia e dados ao censo do IBGE. Tá? O censo do IBGE já era para ter feito em 2020, aí era pandemia, aí não tinha dinheiro, foi para 21, aí não tinha dinheiro, foi feito em 22. Aí já estava muito desatualizado. Então, fiquem atentos da forma como pode aparecer uma questão dizendo a importância dos censos censitários para políticas públicas. Tá? Porque o censo censitário basicamente nos dá o raio-x da população brasileira. Eu consigo ver especialmente quantas pessoas tem em cada estado, cada município no país. Eu consigo ver dados qualitativos. Quantas pessoas não têm acesso ao asfalto, saneamento básico, banheiro, internet, escola, emprego? A partir disso, o Estado consegue fazer políticas públicas. Se um bairro, a partir do se uma prefeitura, a partir dos censitários, em 10 anos, não percebeu, não notou, vamos supor, em que em 10 anos, um bairro X aumentou muito o número de crianças e eu não tenho uma creche naquele bairro, e os dados estão mostrando, olha, esse bairro nos últimos anos de 2010 tinha poucas crianças, realmente, porque tinha poucos empreendimentos ali. Mas olha, em 12 anos, aumentou o número de empreendimentos, tem mais do que isso. A maioria desses empreendimentos tem criança. Temos que aumentar a escola do bairro, fazer uma creche. Então, perceba uma política pública direcionada às pessoas a partir do censo sanitário. O asfalto, o básico, enfim. Então, pode aparecer alguma coisa nesse quesito, né? Pode mesmo população idosa. Perceba, tem muitos idosos naquele bairro. Tem que ter cuidado. Então, como é que está a acessibilidade? Como é que está? Como é que está as calçadas naquele bairro? Tem rampa? Tem uma sinalização ok? Tem um posto de saúde próximo? Ali no meu bairro tem bastante idosos, né? Eles geralmente, por toda semana, eles passam na casa. Eles fazem acompanhamento. Só no postinho. Então, são dados que vão te ajudar o Estado a realizar essas políticas. Tá? Mortalidade infantil é quase a mesma coisa que a taxa de mortalidade. Só que o caso aqui pega criança de menos de 1 ano. E aí é outro dado importantíssimo. Se, por exemplo, eu pego no município, ou pego num bairro do município, eu percebo que tem muito frequentemente mortes de criança, alguma coisa já está tendo. Então, eu tenho que ir lá fiscalizar, ver. Será que estou fazendo o pré-natal correto? Será que tem toda a evidência? Será que tem alguma coisa ali, a falta de treinamento básico? Ou até mesmo a gente vê muito, às vezes, na zona rural, eu vejo, estou em contato com alguma substância química. O que está acontecendo que está ocorrendo nessas mortes? Né? Aqui, então, a gente tem a natalidade e fecundidade em queda, né? E importantíssimo é que a taxa de natalidade é o número de nascimento. A fecundidade é a média de filhos que a mulher tem no seu período fértil, no qual considero de 15 a 49 anos. Tá? Lógico, pensando no Brasil e pensando nos países não sendo desenvolvidos, a taxa de fecundidade ela vai diminuir. Por exemplo, em 1940, a taxa de fecundidade no Brasil era 6,3, 6,1. Isso quer dizer que, normalmente, em média, uma mulher brasileira em 1940 tinha 6 filhos. Hoje, a média está 1,3 para geral. Se a gente for no grau de formação, vai ter uma diferença. Por exemplo, se é uma mulher no Brasil que tem ensino superior, a média já é de 1 filho. 1 filho, deixa aqui, 1 filho. Mas se é uma mulher que tem ensino fundamental, ainda continua alto, está 3. Mas, no geral, está 1,3. Então, perceba, de 40 até agora, diminuiu muito. E a gente percebe isso na nossa família, nas nossas gerações. E quando a gente for pegar gerações mais antigas da nossa família, a gente vai ver um número maior de filhos. Vai chegando no próximo da nossa geração e já vai vendo a diminuição do número de filhos para casar. O que fez? O que contribuiu para isso? Normalmente aparece a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A mulher entrou no mercado de trabalho ligar
a autonomia, ele dá e também o planejamento familiar, né? Porque antes no campo, quanto mais filhos, mais mão de obra para estudar, mas já na cidade é outra coisa. O planejamento familiar já é um custo, é um investimento. Você tem que pensar na tua vida, na tua produção, no teu salário. Meu salário, tem quantos filhos? Um só? Ah, não, dá dois, dá três. Né? E, logicamente, também o método de contraceptivo. Né? No Brasil, por exemplo, na década de 60, 70, foi o boom. As mulheres têm contato com anticoncepcionais. No qual isso é mais uma ferramenta para as mulheres terem autonomia e a proteção do seu corpo. Tem muitas mulheres que não podem usar os contraceptivos, né? Sim. Porque acabam tendo muitos tipos de doença. Sim. Querendo ou não, o contraceptivo é uma bomba, né? A Medina tinha eu acho que viu, se chama de Sim. É. Muito, meu Deus do céu. Tem um que é que tu coloca no braço, né? E tem as injeções também agora, que tem de 3 em 3, 4 ou de 6 meses em 6 meses. Aí, tipo, de quanto mais prolongamento de tempo, mais forte ela vai ser. A trombose veio, a coisa Eu veio. tomo, né? É. Comigo faz 7 dias, pelo menos, não é seguido. Então, aqui, ó, percebo a evolução, né, da queda da taxa de fecundidade. E, claro, isso já vai diminuindo a taxa de natalidade. Vejo também a proporção, a diminuição de número de filhos por mulher. 2004, de total 32 milhões. Né? Percebo que 39%, a maioria, tinha um ou dois filhos, 36% não tinha filho, isso já é uma realidade hoje, de pessoas que não querem ter filhos. Né? E, claro, o julgamento à mulher, quando fala isso, é muito maior que o homem, né? Quando a mulher fala, não quero ter. Porque normalmente a mulher tem aquele instinto materno, né? Como assim você quer ser mãe? E, na verdade, criaram essa questão do materno justamente para a mulher manter uma lógica até mesmo capitalista, né? Que é a reprodução de mão de obra. Né? 23% 3 ou mais filhos. Percebam o aumento de não ter filhos e o aumento de um ou dois e pouquíssimo, né? Até mesmo a diminuição de 3 ou mais filhos. Então, a gente vê isso muito nessa facilidade urbana, por exemplo. Antes, os apartamentos eram menores. Né? Por exemplo, eu moro ali no meu condomínio, é um apartamento feito na década de 80. Ele é grande. Se a gente for ver um apartamento de 3 quartos, que é o apartamento assim, pensando para a família, ele tem 130, 140 metros quadrados. Isso hoje, até depende muito do empreendimento para conseguir uma metragem dessa. Para conseguir, tem que pagar muito caro. A metragem comum hoje é 51, 60 no máximo. Né? Por quê? Justamente porque as famílias estão diminuindo. Bom, vocês deram um exemplo, eu moro 3 quartos e um banheiro. A gente mora em 5 banheiros só e um banheirinho, aqueles banheirinhos lavados para ir. Ela assim, para um banheiro é complicado, a gente briga. Chegou a cair uma questão, eu fiz um simulado do Descomplica, que eles falaram na questão da fecundidade da tecnologia, eles usaram o exemplo, porque os antigos não tinham o que fazer. Então, não tem o que fazer. Hoje a pessoa não pensa assim, a pessoa fica mais ligada nas redes sociais. O contato familiar hoje diminuiu muito. Sim. O meu padrasto, ele fala, a mãe dele teve muitos filhos, teve 2 casamentos, os 2 casamentos teve muitos filhos. E aí a minha mãe só teve um. E aí a mãe fala, estava grávida e já estava fazendo já. Deus. E aí ele fala, Deus que veio, minha mãe não tinha o Facebook para mexer, não tinha a internet para ficar tudo, que a mãe chega do trabalho e gosta de sentar, botar as pernas para cima e ficar, né? Vendo videozinho, vendo de novela, e de artista, de coisa, e aí ele mexe, né? Os Reels do Instagram. Que a minha mãe não tinha isso, né? Então minha mãe tinha que criar alguma coisa para fazer, né? Não tinha televisão também, internet. Contribui muito. Sim, tá. É por isso que o Japão dá para
preocupado, porque os jovens só querem só a boneca lá nos jogos. Não tem os óculos aqui, eu vi vocês dois, até para descanso. Eu acho que eu tenho que olhar os caras, porque a luz tá me ofuscando. Sério? É, eu olho pra luz e fico tonta. Pelo menos para quando ver grau baixo, é somente para Eu acho que leitura. Vejam, né? O crescimento vegetativo de 60 até 2020, logicamente, muito em queda, né? Olha o crescimento do Brasil já chegando já nas margens de zero. O Brasil, a partir de 2050, a taxa de natalidade vai encontrar de mortalidade. O que isso quer dizer? Que no Brasil vai começar a morrer mais pessoas do que nascer. O primeiro estado a ter esse tipo das taxas vai ser o nosso, Rio Grande do Sul, já em 2040. Então, o Rio Grande do Sul, a partir de 2040, já vai começar a ter uma diminuição da sua população. E aí, o Brasil vai ter que começar a incentivar a natalidade. Aqui, então, os motivos da redução, né, da mortalidade, do aumento da expectativa de vida. O aumento da expectativa de vida, logicamente, é a questão da população tornar-se urbana. Não estou dizendo que, a gente entra na aula da semana passada, né, do campo atrasado e da cidade moderna. Não é isso. É que como o campo ele não tinha e demorou para ter, quem teve antes foi a cidade. Então, pode aparecer na literatura para vocês de que da ida das pessoas para as cidades lhe deu a oportunidade de ter acesso às questões sanitárias e medicinais. Depois aconteceu. Os avanços da medicina, então, antes uma pessoa ficava doente com uma doença comum, tinha remédio, tratamento, morria. Hoje são doenças. O tipo? Exato. Hoje são doenças que nós mesmos já, né, que nem uma gripe. Já é automático, é difícil, só se for uma gripe muito forte. Sim, depois do médico, uma pneumonia. Se não, a gente mesmo vai na farmácia, vai, encomenda, Benegrip, paracetamol, tomou, ficou e pum, vai. Né? Campanhas de vacinação, isso é muito propício e atento. Por questões políticas. Vacina. Uma volta da vacina. A gente teve muito essa questão, né, da vacina agora para a Covid-19, todas as campanhas de exame de vacina, enfim. Então, pode aparecer uma coisa, no Brasil é muito o Brasil é referência mundial. E isso tudo é um susto. Eu sempre falo. É maluco. Eu lembro, dia 17 de janeiro de 2021. 17 de janeiro, um dia antes do meu aniversário, domingo. Estava aquela questão da aprovação da Anvisa das duas vacinas. Foi aprovado. Desaprovou, deu plantão da Globo, terça-feira, já estavam vacinando profissionais da saúde no Chuí. Percebo. Porque essa constituição foi aprovada domingo no Brasil. Terça-feira de manhã, a vacina já estava no ponto mais meridional do Brasil. Isso é o quê? Isso é todo um sistema de logística que o SUS já tem. Ele já sabe aonde deve distribuído, para qual colégio vai. Por exemplo, sai de São Paulo, chega em Porto Alegre, vem para Pelotas. As prefeituras têm que mandar carros, aí vem para tudo que é canto aqui da região, Chuí da Vitória, Rio do Sul, Dom Pedrito, né? Vem tudo pegar em Pelotas, pum, pegou em Pelotas, todo mundo já chega a vacina, já bota e tal. E isso é um sistema já pronto. Por isso as pessoas falavam, é só comprar vacina, compra a vacina, deu resolvido o problema, porque o resto já está tudo pronto a logística. Né? E a campanha de vacinação no Brasil foi extremamente importante para erradicar doenças, né? Do que eram doenças que tinham muitas mortes, tanto de crianças como de adultos e idosos. Então,
fiquem atentos a essa questão, pode aparecer uma questão da questão de vacinação. Sim, a varíola pode vir. Exato. E o engraçado é agora que a vacina está sendo super falada por causa do Faustão, né? Tá todo mundo criticando a vacina. O coração que ele recebeu tem uma câncer. Sim. E aí os médicos especularam que é por causa que o cara tomou todas as vacinas, ele tomou 5 doses. Aí agora o Faustão diz que é um coração, mas que não tem que ser de uma pessoa não vacinada. Melhorias em todas as condições sanitárias, funcionamento básico, foi extremamente importante e ainda é necessário, né? Porque 50% da população não tem acesso ao saneamento básico e, logicamente, prevenção de doenças. E isso é muito mais importante. E isso até mesmo umas críticas ao SUS, não somente ao SUS, né? Mas a crítica do sistema em geral. Né? As empresas farmacêuticas ficam mais preocupadas com a doença do que com a prevenção. Né? Porque, não, a saúde se ganha muito dinheiro. É muito caro a saúde. Mesmo, ainda bem que temos o SUS. Né? O SUS é algo Nossa, tá vendo? espetacular. Não morre com a doença, tu morre pobre, né? Endividado. O SUS é algo extraordinário. Eu fico pensando o seguinte: o SUS ele já é bom. É claro, eu fico pensando, é muito dinheiro esse cara. É muito dinheiro esse cara. Tem vários pulos nesse campo. E mesmo assim ele funciona. Eu fico pensando, imagina o SUS fosse certinho, assim, ó. O dinheiro que sai para tal coisa funciona direitinho. É louco. Não ia ter plano de saúde. Tal privado, não existe. E é um absurdo isso. Tá? E somente um país tem próximo, que foi onde o Brasil se inspirou, que é a Inglaterra. A Inglaterra, quando estava naquela onda de privatizações da Margaret Thatcher, ela produziu de tudo, mas aonde ela tentou privatizar a saúde, aí o pessoal bateu, não, peraí, saúde não. Algumas coisas não tem, a saúde inglesa não tem tantas coisas que o nosso. Mas quando foi feita a criação do SUS, também a Constituição de 88, foi muito inspirada no plano de saúde inglês. E mesmo assim, não é uma maravilha, né? Tem plano de saúde. Eu acho que o SUS poderia melhorar o tratamento para doenças raras. E não tem essa melhora, né, do paciente. Aí o pessoal sempre vai para os Estados Unidos para tentar buscar os tratamentos. Sim. E pior que profissionais qualificados a gente tem, né? O Brasil é muito bom, querendo ou não, o Brasil é muito bom de capital humano. Bom, aqui então vocês têm a vida dos brasileiros, tá? A esperança de vida ao nascer em anos e anos sexos. Percebam, né? O aumento, né, que a gente tem expectativa de vida no Brasil, já estamos aí já 70 e já próximo de 80, claro, é geral. A gente entrar em nichos, tem problema. Por exemplo, se a gente for pegar regionalizações, é diferente. Eu nasci no Nordeste, eu nasci no Norte, inclusive mesmo nasci no Sul do Sudeste. Em Pelotas, a gente Por causa da questão da temperatura? não, questão de qualidade de vida. Ah, Outra coisa, em São Paulo a gente vê isso, é o município de São Paulo. Eu nasci no bairro de Higienópolis, eu nasci, por exemplo. Grande. Então, olha de favela, tem uma diferença. Estão na mesma cidade, são bairros vizinhos, mas o quanto que tu nascer no bairro já é determinante para a tua vida. Já muda a tua expectativa de vida. E daí a gente pode pensar para a questão de gênero. Uma pessoa trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 30 anos. meu Deus. Uma pessoa trans no Brasil tem 30 anos. Tá? Então, percebo que ainda a gente tem ainda uma questão, mas claro, melhorou bastante. Probabilidade de óbito até 1 ano de idade, percebo. Caiu muito, olha como que era em 40, 50, muito alto. Porque não tinha acesso à saúde, não tinha acesso à informação, não tinha acesso à prevenção. E hoje, já com a criação ali do SUS, do Brasil urbano, a gente vê uma queda significativa. Né? Esperança de vida. Por idade de federação, eu disse para vocês, ó,
Quais são os estados onde tu tem melhor? Santa Catarina, Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Rio Grande do Sul. Piores, Maranhão, Piauí, Rondônia, Roraima, Alagoas, Amazonas, Pará. Então, são estados do Nordeste e do Norte. Tem uma expectativa de vida menor. E por grandes regiões, Sudeste e Sul, são as maiores comparadas ao Nordeste e Norte. Então, por isso que quando fizeram, por exemplo, a reforma na Previdência, uma das proposições do texto era de fazer idade mínima, não somente por profissões, né, mas também de fazer por região. Não é justo uma pessoa do Norte e Nordeste ter a mesma idade mínima do que do Sudeste e do Sul. É louco, nem chega, né? Exato. É absurdo. E projeção cartográfica é essa? Ah, tá escrito ali. Acho que ele escrito ali na mão, claro. Mas é isso aí, é uma foto. Perfeito. Não, mas só pelo, né? Pela Isso, exposição já isso dá é importante, isso é importante. Uma dica que eu estou achando que pode aparecer, a nanofose relacionando a questão da pandemia. Acho que já pode aparecer alguma coisa no Enem sobre isso. Tá? E aqui, logicamente, traz a população. Onde está a população hoje no mundo? Tanto aqui, Índia, China, Paquistão, Bangladesh, né? Indonésia, Japão, e a África, né? Nigéria, Egito. A África hoje ela está, a gente vai ver as transmissões demográficas, tu já começa a perceber ela entrando na fase 3. Hoje ela está na fase 2. Quer dizer, o que é a fase 2 que a gente vai ver? Tentando diminuir a taxa de mortalidade. Melhorar a qualidade de vida. A Europa, claro, pequenininha. Por quê? Já está na fase 5, está diminuindo. E, logicamente, Estados Unidos e México, o Brasil ainda tem. Mas, logicamente, aqui é a concentração populacional do mundo, aqui onde vai estar as grandes países, aqui onde vai estar as grandes cidades mundiais. Já que vai ser menor. Então, vamos ver a transição. Né? O que é a transição demográfica, afinal? Uma ideia de demógrafo americano, Thompson, no qual ele dá aí 4 fases, antes da sociedade pós-industrial. Com a economia pós-industrial, 5 fases. Então, primeira fase. Como é que ela funciona? É uma sociedade pré-industrial. É indústria. Rural. No campo, mas a população no campo, pouquíssimas na cidade. Qual vai ser o que vai acontecer? Taxa de natalidade e mortalidade alta. Então, quando a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade, as duas estão altas, lá, estão altas, primeira fase. Crescimento vegetativo eu vou ter aqui? Nenhum. Por quê? Nasce muita gente, mas morre muita gente. Então, praticamente fica zerado. País de péssima qualidade de vida. Baixíssima expectativa de vida. Um país muito, até mesmo característica, não vou dizer nem de adultos, de jovens. Porque as pessoas conseguem não morrer, vão ter ali expectativa de vida de 40 anos. Muito jovem. Então, essa é a primeira fase. Pensando no Brasil, a primeira fase, que ano mais ou menos vocês chutariam? Não, a época. Não, a época. No Brasil, isso no Brasil. O que é que vocês me diriam que é a primeira fase do Brasil? Acho que século XX ali. Século XX, início, meio, final. O início. O início. Bem, início. A gente pode dizer até 30. Aí. Quando o Brasil começa o processo de industrialização, ele já começa a mudar a sua fase. Segunda fase, urbanização e industrialização. Então, o Brasil 30, 40, 50. Queda na taxa de mortalidade. Então, aqui está o bizuca. O que dá crescimento vegetativo?
é a taxa de natalidade ser alta, não é somente ela ser alta, principalmente eu fazer queda na mortalidade. E vai acontecer isso aqui, ó. Ó. E mortalidade. Natalidade. E a primeira fase. Ó, primeira fase. Então, a primeira fase está lá no alto. Aí, eu pego a segunda fase, começa a acontecer isso aqui na mortalidade, ó, a taxa. E já a natalidade ainda continua aqui, ó. Consegue perceber o quanto que as linhas vão se distanciando, o meu crescimento vai ficando maior? Tá? Então, isso aqui é a segunda fase. Aqui é a segunda fase. Tá? Segunda fase seria o crescimento de nascimentos, então. E também a diminuição de mortes. Principalmente diminuição de mortes. A natalidade ela continua lá no alto. Mas a mortalidade, devido a isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Avanço na medicina e saneamento básico. Antes do campo, a pessoa pegava uma gripe, não tinha atendimento, pum, morria. A pessoa já vai para a cidade, ela já está gripada, vai no médico, toma um remédio. Prevenção antes, campanha de vacinação para pegar doença, e já não tem mais o risco de morrer. Então, a tua taxa automaticamente de mortalidade vai diminuir. Eu vou viver mais. Eu não vou perdendo gente no meio do caminho. Eu vou nascendo, pô, não vai morrendo, vai aumentando. Então, conforme as taxas vão se distanciando, o crescimento populacional vai sendo grande. Então, é na segunda fase que eu tenho boom populacional. É onde os países dão um salto de população. Tá? E justamente está dizendo aqui, ó, explosão demográfica. É aqui, por exemplo, que é a urbanização brasileira, que é um boom de pessoas na cidade. Cidades que eram pequenininhas tornaram metrópoles, grandes metrópoles. Segunda fase. Tá? Aí, na terceira fase, a industrialização já está madura. Já está se consolidando a industrialização. A urbanização, a mesma coisa. Então, no Brasil, a gente já pode dizer isso que já é uma década de 70, 80. O Brasil vai sendo, a maioria da população já é urbana. A mentalidade do brasileiro já é urbana. Já entra aquele planejamento familiar, já entra a mulher no mercado de trabalho, já entra todas as medidas anticoncepcionais. E aí vai acontecendo isso aqui na terceira fase. O crescimento regride. Aí aqui vai acontecer isso aqui. Na natalidade, a mortalidade ela vai continuando caindo, até ela se estabilizar um pouquinho. Aí a natalidade vai começando aqui, ó, vai começar a cair. Aí aqui eu falo que é a terceira fase. A terceira fase. Essa é a terceira fase. Né? Aí, quando a taxa de natalidade lá começa a cair, aí o meu crescimento vegetativo vai começar a diminuir. Eu já não tenho aquela explosão de pessoas. Eu vou tendo um crescimento? Claro, vou tendo. Mas eu vou percebendo que a cada ano o meu crescimento vegetativo vai diminuindo. Porque a natalidade está diminuindo a cada ano. Mas acho que no quarto vai começar a aumentar a morte, porque aí o pessoal vai estar velho já. Exato. Lá no quarto e no quinto, a minha mortalidade ela vai dar um aumentinho. E a realidade ela vai cair. Que aí se inverteu. Elas se encontraram novamente. Só que agora elas se encontraram no nível baixo. E lembra, quando elas se encontram, não importa onde elas se encontram, se é no nível alto ou baixo, não tem crescimento. Mas, claro, a qualidade de vida é melhor tu te encontrar baixo, que quer dizer que tu é um país bom. Mas se tu te encontrar lá no alto na primeira fase, não é um país bom. Tá? Então, crescimento vegetativo regride, vai regredir, lógico, está diminuindo. Né? E a quarta fase é justamente a taxa de mortalidade que se eleva, logicamente, pelo aumento da população idosa, porque eu tenho grande pessoas. A taxa de natalidade continua caindo, né? Até que chega, por exemplo, a quinta fase, que aí a quinta fase
é praticamente a diminuição da população. Então, a população vai começar a diminuir muito. E aí tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, essa transição demográfica ajuda, né, a vocês compreender toda essa dinâmica. Ó. Primeira, lá no alto. Segunda, começou a ter um crescimento, ó, crescimento bem grande. Aí, na terceira, começa a cair a natalidade. O crescimento vai diminuindo, né? E a gente vai chegando na quarta, e vai se encontrando. E na quinta, veja que a natalidade está menor do que a de mortalidade. Então, por exemplo, então, se eu dissesse hoje no mundo, primeira fase, países muito pobres, sim, ainda ali na África, na Ásia. Segunda fase, países mais ricos, vamos dizer assim, da África e da Ásia. Né? Alguns da Ásia e da África já estão na terceira, por exemplo, Nigéria, Índia, China, né? Já estão aqui. Quarta, o Brasil já está saindo da terceira para a quarta, o Brasil já está entrando na quarta já. E quinta fase, principalmente países europeus ocidentais. Essa é a contribuição demográfica. E por que quando baixa a taxa de natalidade e mortalidade aumenta o crescimento populacional? Ali no caso da quarta para a quinta, baixou a taxa de nascimento e mortalidade, se encontrou e aí cresceu o populacional. Mas não. Não foi notado aqui. Mas não, ó, por causa que aqui é a diferença. Ó. Por exemplo, aqui seria o maior crescimento, ó, maior distância das linhas. E aqui já teria que ser menor, ó, ia ter mesmo aqui negativo. Tá? Por causa que tu não tem quase crescimento, está anulando o processo. Então, dessas transições demográficas é fundamental vocês saberem elas e justamente saber a característica dos países. Como é que um país está na primeira, na segunda, na terceira e na quarta? Que problemas que eu vou ter em cada fase? Por exemplo, qual é o problema da fase 1? O problema da fase 1 é justamente eu melhorar a qualidade de vida. Eu tentar diminuir a mortalidade. A 2 eu consegui solucionar o problema da mortalidade, mas eu também ainda tenho a natalidade. A natalidade começa a resolver o problema da natalidade. Diminuiu um pouco ela. Até que chega na quarta fase, melhorei a qualidade de vida, tem planejamento familiar, tem uma família que tem a questão do cidadão urbano. Mas na quinta fase você começa a pensar o quê? Na economia, que está me faltando a mão de obra humana. Né? E preste atenção aqui, ó, quando eu estou na terceira fase, que é chamado bolo demográfico, que é o que a gente vai ver. Que o Brasil esteve a janela, que também é chamado de janela de oportunidade. O que é? É quando eu pego a população brasileira, eu vejo que eu tenho uma grande proporção de pessoas adultas em relação a idosos e crianças. O que isso quer dizer? Como é que funciona o sistema da Previdência hoje? O sistema da Previdência funciona hoje a cada um brasileiro trabalhador, contribuinte à Previdência, ele automaticamente está, vamos dizer assim, responsável por quantos idosos e crianças. Hoje, no tempo do bolo demográfico, a proporção de pessoas eu responsável era muito menor. Mas hoje, como está diminuindo a população adulta e muitas vezes está diminuindo também o trabalho fora normal, carteira de trabalho assinada, a minha responsabilidade sobre idosos e crianças está sendo muito maior. E, logicamente, isso é muito preocupante. Porque se eu não tenho tantos adultos, e mais do que isso, eu não tenho adultos na carteira de trabalho formal, vai me causando uma grande tensão, um grande esforço na questão de fechar contas do Estado, tanto na Previdência quanto também na questão da escolar, da questão de aqui, então, né, a questão do crescimento populacional em alguns países, né, crescimento rápido, logicamente, é bem a pirâmide, crescimento lento, crescimento nulo e crescimento negativo. Praticamente a pirâmide, ela muda, né, e veio dos países, né, Guatemala, Nigéria, Arábia Saudita, crescimento lento, Estados Unidos, Austrália e Canadá, crescimento nulo, Espanha, Áustria e Grécia, e crescimento negativo já tem Alemanha, Bulgária e Suécia. Já bem legal. O crescimento, então, dos países envolvidos pela transformação familiar já está abaixo, né? Está abaixo de 1,5.
né? Aqui que eu já falei para vocês o que fala a taxa, né, de quantidade de incluir, né? E aqui eu disse para vocês bônus demográficos. Fiquem atentos a isso, tá? Foi um tema importante e ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Tá? Veja, a mudança na estrutura da etária da população. Percebam, né? O quanto que a população de 0 a 14 anos diminuindo e o quanto que a população acima de 60 anos aumentando. Então, é a fase, eu estou lembrando que o percentual de adultos, fase produtiva, é superior à soma dos percentuais de crianças e idosos. Tá? No qual, com a diminuição da taxa de natalidade, melhoria da saúde, o número de pessoas em idade produtiva vem aumentando fortemente, assim como aumenta a capacidade de população de gerar riqueza. O período deve durar de 2 a 3 décadas, quando a situação se inverterá por conta do aumento da atividade que aumentará no grande percentual de idosos sustentáveis. O Brasil foi até agora 2022, por aí, né? Começou ali em 2006, 2007, tá? O que o país tem que fazer quando tem essa janela de oportunidade? Qualificar e gerar empregos, riqueza. Porque tu imagina, eu tenho uma grande parte de adultos produtivos ali, postos para trabalhar, e eu consigo nesse momento fazer meu boom de crescimento econômico. O que eu quero dizer? Eu vou ter, num curto prazo, muitas pessoas trabalhando, movimentando muito a economia. E a longo prazo, eu vou ter pessoas que contribuíram bastante para a questão da previdência, para pessoas que vão se aposentar em boa qualidade de vida, porque isso não vai, o Estado está tão preocupado assim na assistência social a esses idosos, tá? Porque vai ter toda uma estrutura, né, para eles. Então, eu penso, o Brasil, será que aproveitou tão bem essa janela de oportunidade? Né? Então, isso porque é fundamental. A gente veio a capa da revista, né? 20 anos para ficar rico. O que isso quer dizer? A gente tem essa janela de oportunidade, tivemos aí 20 anos para construir um país rico, para construir uma população rica. Rica no sentido de ter boa qualificação, né? Quantidade brasileira de idade economicamente ativa, veja, 80, 70, 2010, 30, 2030, né? 150 milhões de pessoas economicamente ativas. E o que é a PEA, né? É exatamente isso. Na economia formal, recebe remuneração, contribui, né? E já inativa, indivíduos que não exercem atividades remuneradas, aposentados, estudantes, esses que não trabalham, as crianças, as mulheres que trabalham sem remuneração, no setor doméstico, são incluídos nesse grupo que não estão trabalhando em procurando atividade empregatícia. E aqui, percebam por setores. Esse gráfico eu gosto de abordar para a gente pensar a economia brasileira. O quanto que o Brasil se tornou um fenômeno da terceirização. Também no sentido da terceirização em si. Mas quando eu falo a questão da terceirização, também do setor. Né? O que é um pouco preocupante. Né? Se a gente for ver 40, 60, né? E o boom, a grande parte da população hoje trabalha no setor terciário. E o que é mais preocupante é o azulzinho, né? O azulzinho setor primário, justamente, né, a mecanização do campo, né, nossos alimentos, né, a gente está perdendo, e também aqui, ó, setor secundário, né? O Brasil deveria ter mais proporção de adultos no setor secundário. Por que não está tendo? Podemos botar dois motivos. Primeiro, crescimento de indústria. Muito no Brasil não temos crescimento de indústria, não temos fechamento de indústria, e também, logicamente, pela modernização dessa indústria que hoje afasta muito do trabalhador humano. Setor terciário, o que acontece? É preocupante porque também o setor terciário também está em mudança. A gente estava conversando. Esse setor em mudança, e aqui não tem, a gente vê esse fenômeno que a gente está vendo hoje, né? De chamado uberização. Né? O trabalhador teve que, vendo que é um empreendedor, aí ele vai trabalhar no Uber, vai trabalhar no iFood, vai trabalhar na questão de somente prestar serviço, e aí esse trabalhador não consegue, muitas vezes, ter uma carteira de trabalho, nem contribuir com a previdência. Então, fica um trabalhador que automaticamente fica parado no tempo.
Ele é um sobrevivente. Aqui, né? O tipos de desemprego, né? Sempre aparece alguma coisa, sempre aparece porque está relação da economia, e economia na geografia é sempre um tema importantíssimo, tá? O que mais aparece é isso daqui, ó, estrutural e conjuntural. O estrutural porque entra a robótica, entra a tecnologia, tá? Nele, e aí eu perdi o emprego, perdi, a máquina entrou no lugar, então acabou. Se o mercado não tem mais a carga que pesa na hortifruti, pesa direto no caixa. Esse cara vai voltar a trabalhar? Não vai mais, tá bom, tchau. Né? Daqui a um tempo os caixas, a gente está passando 9 meses, estão passando e pagando, né? O cara, eu fico pensando, eu penso que o cara olhando para aquela máquina sendo instalada, toda dia trabalhando ali, vendo as pessoas usando, ele deve pensar o seguinte: vou ter que me mexer. No trecho tem 2 caixas assim, o Guanabara, acho que no mercado do Guanabara tem mais. Tem O Guanabara tem mais. 6. E o Prolo é o único que ainda pesa com o pessoal. Ainda pesa ainda, né? É que o Cronos é mais popular ainda. Isso é Mas eles pesam no caixa, mas tem lugares que ainda, Guanabara ainda pesa, ainda tem uma pessoa pesando. Ainda tem. O treino O atacadão é só no caixa e o estoque também. Só que esse dia eu tava falando, até comentei com uma guria do caixa, ela disse que é muito, piora muito o serviço. Porque tem que passar as compras, tem que anotar, porque não tem computador e ele tem que pesar as coisas das pessoas. Aí eles falam que isso é mais barato, né? É. Tá lá bem grandão lá no negócio. Eu não gosto de estoque. Não. Eu vou sempre no Cronos. E o que é interessante é a diferença dos bancos atacados, né? Do Cronos e do trecho. Eu gosto do trecho. eu também gosto. Eu gosto, ele fica muito longe. A feira do Prolo não dá pra fazer, porque tem que escolher o que não tá podre, geralmente. E vai ficar todo o trecho lá no Laranjal. O conjuntural é aquilo, é a conjuntura econômica. Sou professor. Deu crise econômica. Muitos pais tiveram que tirar seus filhos da escola. Claro, vai ter turmas que vão fechar. Vai ter redução de turno. E aí, pode chegar para mim o patrão e falar, Leão, sabe, né? Tá dando crise. Fechou a turma, estou conseguindo haver turma, infelizmente não vou poder contar contigo. Eu tenho que te diminuir a carga horária, eu tenho que te demitir. Mas vamos supor que daqui a 2, 3 anos, melhorou a economia, nada para melhoria, as pessoas voltaram novamente, ele liga para mim. Lembra daquelas turmas que era tua? Sim. Consegui fechar tudo aqui. Voltou, melhorou. Eu volto. Devido à conjuntura. Sazonal, né? Época do ano. A gente que trabalha no campo, né? Período de safra. E friccional atinge pessoas que podem estar à procura do primeiro emprego, sair do antigo emprego, podem buscar o melhor, ou que foram demitidos, mas recebendo auxílio de trabalho. Tá? E aqui, para a gente caminhar, certo? Teorias demográficas. O que vocês lembram dessas teorias demográficas? Até aqui, tranquilo? Está de boa? Podemos ir para as teorias? Tá. Nas teorias, o que vocês lembram? Tem negócio que a população cresce em PG, a comida cresce em PA. Não é essas coisas. Quem cresce em PG? A população e a comida cresce em PA. Isso, produção de hidrogênio. Qual teoria é essa aí? Gente, é bala? Isso. Me desculpe o termo. Pau no cu de mal. Pau no cu de mal. Não gosto de mal. Eu conheço ele. Sério? Sério, eu conheço ele. Ele é vivo ainda. Conheço ele. Tava na internet. E aí, artigo científico. Viu? Publicação do artigo dele na revista. E falei, não concordo. O que eu vou fazer? Vou mandar um e-mail para ele. Isso é normal. Li seu artigo na revista Jesus. Tem algumas considerações a fazer. Não concordo com alguns pontos. Gostaria de conversar, trocar mensagem. Ele é um cara muito rico. É tudo. Economista, sociólogo,
Aí ele falou assim pra mim, já pra me intimidar, né? Ele falou assim, faz melhor, Ah, faz melhor. Eu vou conversar por e-mail, vou te chamar, faz melhor. No e-mail em anexo da passagem aérea vem falando disso. Se tu teve coragem de mandar e-mail me criticando, mas você teve coragem de falar na minha cara. Eu falei, beleza. Aí a Londres e cagar para um londrino, pô, tudo pago, melhor ainda. Fui lá, peguei o avião aqui, ainda é esperto, ele viu que tinha avião já de Pelotas para São Paulo, ele direto, me botou, isso em São Paulo, pum, mandei. Cheguei no aeroporto, já não sei onde vai andar, vou pegar de novo para cá, esse outro pau. Já tá com a passagem já segura, né? Porque, imagina, se eu cago ele a pau e não tira as passagens, eu vou fazer lá. Ah, já marquei coisa voltar para ele. Vou ver ele, oi, como é que tá? Pum! Tá na boca dele que ele tá. Pega as passagens e vou embora. Cheguei, já pronto, já. Só ficar. E aí? Grave, né? E aí já me tratou bem. Eu falei, não, vamos conversar já, para resolver. Me chamasse aí de brasileiro, esse que rindo aí pra mim, piadinha, não, calma, calma. Ah, bem falar com os gaúchos também, boa, calma, calma. Vamos passear, tu já veio em Londres uma vez? Não, nunca vi. Não, te levar no lugar, te levou lá na Gigante, levou no Wembley, me levou lá para ver o Palácio da Rainha, ainda era viva. Vocês são gremistas? Eu mexia com os alunos gremistas da Rainha. Eu falava, pô, a Rainha é sacana, né? Subiu antes que o Grêmio. Pá, sacanagem. Nem para esperar o Grêmio. Aí eu falei, tá aí, vamos conversar quando dá. Ele, não, eu fiz uma coisa. Comentei com meus amigos. E um brasileiro leu meu artigo e me criticou. Porque eu chamei ele para vir. Meus amigos querem escutar também. Tá tudo sendo preparado lá em casa. Vai pro jantar. Vamos jantar, conversar. E aí tu apresenta as tuas ideias para os amigos, mas eu ficaram curiosos. E eu, pai, senão tá de sacanagem na minha cara. E eu já vou dar um soco nesse louco quando, cara. Eu tenho que dar um soco na cara dele. Tem que ser. Tá, chegou lá, jantar. Pai, assim. Atendendo. O que o senhor quer? Água? Quer chocolate? Espumante? Quer tudo tipo de carne? Aquela coisa. Todo mundo vê os filhos, na educação. Aí, e ele começou a jantar. Hoje, jantar, falando aqui com o nosso colega, Matheus, veio de Pelotas, coisa toda. E ele vai falar agora as suas críticas a mim, né? Porque vocês conhecem as minhas ideias, eu estou muito preocupado, porque tá, muitas pessoas estão nascendo, tem muita gente na Terra. E vai faltar alimento. Aí eu digo, a minha ideia foi igual. A diminuição da população. Era para mandar os jovens, feira, padre, casar mais tarde, para diminuir, fazer o controle. E aí os estudantes não podem ver isso, mas, cara, é foda, até o cara, meu pau, eu pensei, vai, preparar para bater em não vai bater em 30. Olha, tá louco, agora não sei o que eu vou fazer, né? E ele, cara, querendo me intimidar, né? E eu, não, vou com tudo, vou para cima. Aí agora vamos escutar o brasileiro. É interessante escutar o ponto de vista do Sul. Eu falei, não, o Sul depende do seu ponto de vista, seu babaca. História é essa agora que vem do Norte e Sul. Então, não tem problema, não quero disso. Aí comecei a falar, olha, interessante, processo, teu ponto, tem muita gente na Terra, vai faltar alimentos, beleza, ok.
É que eu te pergunto um negócio. Vejo sim. Você sabe como é que está as áreas plantáveis na África? Aí, não sei. Olha, como é que ele resolve? Em cada década, a área plantada na África aumenta. Cada vez tem mais áreas que estão sendo plantadas para a agricultura, para a geração de alimentos. E todos os outros lá, os processados melhor. Olha, eu falei. Então, e como é que está a questão da alimentação na África? Isso Paulo com a Nigéria, Paulo com aí que está. Com toda certeza, os alimentos que estão aqui na mesa de vocês, a metade deve ter vindo da África. A questão não é que a falta de alimentos não é questão da população, a falta de alimentos é a distribuição. Porque as terras que são boas na África não é para aquele povo, é para o povo de vocês. E aí, que absurdo, veio para os lugares, a gente está roubando comida de criança. E aí eu contei dentro do mal, falei, moço, é um ridículo, isso que não tem, mano. Falei bem, cara dele. Moço, toda vez que pensa na tua casa, se tivesse verdade, eu vou falar bem na tua cara para não dizer que eu não falei, então vai falar Em inglês. claro. Ninguém, eu falei em português com você porque está no Brasil. Eu sou um cara da descolonizador. Aí eu falei, trabalha pau no cu. Eu já sei como foi esse episódio. Ele estava dormindo. Ai, muito bem. Trabalha pau no cu, porque tu fez essa teoria aí furada, os professores de geografia tem que estar todo ano na aula de demografia te falando, poxa, que merda. Tu fez isso para justificar a exploração dos teus amigos. O que tu é? Aí eu sou industrial, eu produzo um sapato. O que tu é? Eu produzo automóvel. O que tu é? Era tudo ricão. Eu falei, tá. Os funcionários de vocês passam fome? Gente, que sim. Passaram por ano de medo, passaram um monte de criança, um monte de criança. Mas sim, mas e o salário deles é bom? Eu viveria do salário deles? Eu não sei por aquela miséria. Então, a teoria do mal, se a gente for ver, o contexto da criação dela foi justamente para justificar o que estava ocorrendo na Revolução Industrial na Inglaterra. De que o problema da fome não era que estava faltando alimentos, é que a distribuição da renda no local estava mal distribuída. E aí ele criou a teoria colocando a culpa no que justamente estava faltando fome. E aí ele era do mal. Porque o mal era dele, era do meio dele. Aí eles falaram, comunista, vai pra Cuba, aquela história. Tá. E aí eu falei, beleza. Se o senhor me pagasse passar, eu vou pra Cuba mesmo. Aí depois, da ele aqui, vai do chão, merecia umas porradas. Então, nossa. Tá? E já a teoria malthusiana é uns outros babacas que leram a teoria dele, mas aí já trouxeram para o século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, que aí sim entra outras técnicas. Se o Malthus na época não tinha a pílula, já os neomalthusianos já têm. E aí eles vão incentivar, olha, país tal, quer ficar rico, quer ser desenvolvido que nem nós, aí os outros, sim, queremos, o que tem que fazer? Controlar a população, tem muita gente pobre, menina pouco de pobre aí, que vai ficar. Daí os países novamente adotam. Aí também vem o quê? A Revolução Verde. Por que vem a Revolução Verde? Por que vem a modernização da agricultura? Por que entra as máquinas? Justamente com essa preocupação. Tem muita gente, está dando boom de pessoas, vão produzir alimentos. Mas a gente nunca debate como a reformista que a questão não é o problema demográfico, e sim a questão da distribuição de renda. E também nós temos a época malthusiana. A época malthusiana já pensa na questão ecológica, na questão ambiental, de pensar o quê? De pensar o consumo das pessoas. Todo o consumo das pessoas está impactando no meio ambiente. Então são 4. Malthusiana, a primeira, neomalthusiana que é no século XX, a reformista, que é crítica às duas, que diz que não, o problema não é as pessoas, mas sim a questão da renda, distribuição dos alimentos,
E aí, como eu dizia na questão de essas são as teorias de reforma. Perguntas. E bora. De boa? E aí eles se expuseram no jantar e já era. Ah, me expulsaram do jantar.